Olá, tudo bem? Agora que você já sabe como funcionam os jogos, é hora de falarmos de como eles são estruturados. Então aperta o Start e vem comigo! Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos à 13ª fase do seu curso de Criar Jogos. Eu sou o professor Caio e hoje nós vamos falar de Level Design. É nesse momento que você vai aprender como criar da melhor forma as etapas em que seu personagem deve passar. Isso se dá o nome de Level Design. Veja bem, quando falamos de Level Design, estamos falando sobre como fazer o projeto de fases, planejar a estrutura das fases, ok? Design nos jogos não tem a ver com arte, e sim estrutura, planejamento. Assim, nessa aula vamos falar sobre os seguintes assuntos: desenvolvimento de mapas, desenvolvimento de mundos, desenvolvimento de fases e alteração de estilo de elementos e personagens. Agora se prepara aí, já pode colocar o celular no modo avião e vamos nessa! Primeiro, para começar bem, você precisa entender o amplo do seu game, se perguntar qual o seu público-alvo, qual o gênero e quais ações o jogador pode realizar no seu jogo. Aí sim, a gente começa a pensar nos mapas. Sabendo disso, você precisa estruturar um planejamento com alguns tópicos. É muito importante você já ter em mente alguns tópicos. Como será a sua gameplay? Dará para só um jogador jogar? Ou seja, um jogo single player? Ou será multiplayer e dois ou mais jogadores poderão jogar? Qual é o objetivo do jogador? O que ele tem que fazer? Qual o objetivo da fase ou de cada fase? Como é o ambiente cenário? Qual a história do lugar? O que houve ali e o que vai acontecer depois? Talvez até seja útil você fazer uma pesquisa de fotos para referências. Dessa forma, pessoal, a gente pode pensar que existem basicamente três tipos de mapas. Um, que o jogador vai do ponto A até o ponto B, como acontece em Doom e Mario, por exemplo. É algo bem simples. O jogador começa em um lugar do espaço e tem que chegar até o final seguindo um caminho linear, mas cheio de obstáculos, ou monstros, zumbis e etc. E aí, existe o contrário disso, que são os jogos de mundo aberto. Em jogos de mundo aberto, o jogador tem liberdade para explorar várias possibilidades de destino. Geralmente, nesses tipos de jogos, há missões ou tarefas em que o jogador tem que ir para completar e conseguir prosseguir na narrativa. Aí, a gente está falando de jogos como GTA, Far Cry e Minecraft. O terceiro tipo é justamente a mistura entre os dois que eu já disse antes. São jogos em que o jogador tem um caminho certo, mas também a opção de explorar. Muitas vezes, nesses games, o jogador explora após passar pelo caminho linear. Isso acontece em jogos como Crysis, por exemplo. E além disso, você também tem que se perguntar que tipo de mapa você está se propondo a fazer. Será uma cidade, uma masmorra, um continente? Dito isso, recapitulando, a gente pode pensar em três tipos de mapas. Um que o jogador vai do ponto A ao ponto B, outro de mundo aberto, em que o player pode explorar uma cidade ou um universo e fazer missões dentro desse ambiente, e a mistura desses dois. Mas agora, pessoal, a gente precisa pensar como planejar isso, não é? Como eu já disse antes, é muito importante esse planejamento e para nós fazermos o level design, pensar em como serão os nossos mapas de fases. A gente precisa colocar a mão na massa e desenhar os nossos mapas. Então, agora eu vou te dar dicas de ferramentas que você pode justamente construir seus mapas. A primeira dica, logicamente, é o famoso papel e caneta, ou papel e lápis, né? Você pode simplesmente começar a desenhar seu mapa à mão. Isso também é uma opção para você começar a esboçar seus mapas e fases, ter um rascunho. Depois, caso queira, passar para algum software. Vou te dizer, ajuda e muito. Agora, passando já para o computador, caso você use o Windows, existe o Paint. Mas, professor, dá para fazer um mapa decente no Paint? Lógico, só pode dar um pouco mais de trabalho, mas está aí. É como um software nativo do Windows e é de fácil acesso. Agora, uma opção gratuita e para navegador é o Incarnate. Você pode fazer camadas com os elementos dos seus mapas, delimitar os espaços e a arte também é bem legal. Bom, que você não precisa instalar nada, né, gente? O Campaign Cartographer 3 é um programa completo para criar mapas repleto de ferramentas e possibilidades. Infelizmente, é um pouco mais complexo de se usar, mas se quiser dominar, vale a pena. Ótimo para fazer mapas de RPG. E por último, minha quinta dica são o Photoshop e o GIMP, o outro software de edição de imagens. Esses programas não têm ferramentas direcionadas especificamente para fazer mapas, mas têm ilimitadas possibilidades de desenho. Apesar do Photoshop ser caro, ele é ótimo. E você pode também usar o GIMP, um programa gratuito com várias funcionalidades bem parecidas com o Photoshop, e ele é muito bom também. Para criar um mapa, a gente tem que pensar na geografia do mundo que a gente está propondo. Para isso, você precisa pensar em pontos fundamentais. Pode anotar aí.
você deve pensar em como serão as regiões, as vegetações, as construções, a fauna, os veículos, os terrenos e, é claro, a população, o povo desse mundo. Por exemplo, se você determinar que o seu jogo vai se passar nos Alpes suíços, você vai ter que saber que o relevo será cheio de altos e baixos, e provavelmente com neve. Por isso, é importante nós sabermos como será e qual será o mundo do nosso jogo. Então, gente, a minha dica principal é: tenham referências. Para criar jogos e histórias em si, referências são muito importantes. A minha dica aqui é: para criar um mundo, é muito importante você conhecer o seu próprio mundo. Seu mundo real está cheio de referências e eu acho muito importante conhecê-las. Ah, mas eu não posso viajar, professor. Mas eu não estou falando apenas de viajar, eu falo de ler livros, ver filmes e até jogar jogos. Você terá várias referências com essas coisas, beleza? Bom, além disso, é importante você pensar na estrutura do seu mundo virtual em si, já que é ali, no mundo do jogo, que seu jogador vai viver a maior parte da aventura. Então, é preciso ter alguns cuidados para que ele se mantenha entretido sempre com alguma tarefa. Com isso em mente, você deve deixar o jogador interessado na gameplay. Então, evite que ele tenha que caminhar por muito tempo sem ter que fazer alguma ação ativa. Ele precisa fazer algo interessante, como lutar, coletar, escalar, nadar, fugir, encontrar alguma coisa. Além disso, você pode fazer o jogador ter que fazer escolhas, por exemplo, ao construir uma bifurcação, caminhos múltiplos. Às vezes, um caminho escolhido pode levar para algum lugar que ele precise coletar algo para que, aí sim, siga pela outra opção ou porta. Você tem que tomar cuidado para não ser muito repetitivo nisso. Se seu jogo for mundo aberto, pense que alguns jogadores até gostam de explorar, mas outros preferem não perder tanto tempo. Então, sempre dê as duas opções. Você também pode dar ao jogador opções de veículos. Ao invés de andar a pé, ele pode, em certo ponto, usar um cavalo ou um helicóptero, ou até talvez teletransporte para se locomover. Ainda, pessoal, algo muito legal que vocês podem usar no seu mundo são os pontos de referência. Muitas vezes, quando você conhece um lugar ou uma cidade nova, você não tem que se guiar por pontos de referência? Então, isso é algo que pode ser utilizado em seu jogo e que também vai te ajudar a guiar o jogador para um objetivo ou a próxima fase. Bom, agora acho que vale a pena pontuar mundos complexos, ou especificamente mundos de RPG. Eu digo isso porque geralmente esses jogos têm mundos que podem ser até universos muito complexos e grandes, em que há magia ou até mesmo deuses de origens diferentes. Para esses tipos de mundos, pense primeiro no formato. E quando eu digo formato, é a forma mesmo. Por exemplo, a Terra é um geoide. Seu mundo pode ser triangular, ou um anel, ou até mesmo uma grande nave. E ainda assim, pense também na posição do mundo. Em que lugar ele se encontra no universo que ocupa? Isso poderá trazer diversas ideias para os habitantes e os fenômenos climáticos que acontecem ali. Com isso, você pode pensar no tamanho, gravidade e densidade. Isso também afeta em vários pontos. Por exemplo, um mundo muito grande como Júpiter poderia colapsar e virar uma estrela. E olha, o tamanho afeta a gravidade, que afeta todo o resto. Um mundo de baixa gravidade não seguraria a água. Olha só como a coisa vai ficando bastante complexa. Além disso, a densidade se baseia na massa do material que compõe o mundo. Então, o mundo pode ser feito basicamente de poeira e gases com uma densidade baixa, como Saturno e Júpiter. E aí, galera, a gente pode pensar na água. Como já deve ter ouvido falar, água é vida. Você pode pensar que se o seu mundo tiver terra como referência, seus habitantes precisarão de água. Como é possível um mundo sem água? Até porque a água precisa estar em estado líquido para o consumo. É muito legal pensar nessas coisas, né, gente? Agora, lógico, você precisaria pensar em outros elementos que eu já abordei aqui. Como é a fauna? E o relevo? Quem mora lá? E o mapa? Beleza, gente. Agora que já falamos de criação de mapas e mundos, vamos pensar em algo menor no jogo, as fases ou levels em inglês. Primeiramente, o que é uma fase? Fase é uma parte do jogo em que o jogador enfrenta desafios para prosseguir no curso do game, certo? A gente pode pensar em fases como um estágio mesmo, que tem até designs específicos. Isso acontece bastante em jogos lineares. Mas também podemos pensar em fases como as missões que ocorrem em games de mundo aberto. Então, pessoal, a gente tem que pensar que toda fase tem que dar uma sensação de progressão ao jogador. Basicamente, uma fase pode ter alguma ou algumas dessas funções. Uma fase pode introduzir novos conceitos ao jogador, aumentar a dificuldade de um conceito já introduzido, misturar conceitos já introduzidos, alterar conceitos já introduzidos. Então, primeiro de tudo,
É muito importante você não cobrar do jogador algo que ele ainda não tem capacidade de fazer, ou que ainda não foi apresentado para ele. Então você tem que pensar em ir ensinando de pouquinho em pouquinho cada coisa, e aí sim ir aumentando a dificuldade de cada desafio. Por exemplo, você não pode ter que fazer o jogador passar de uma fase quebrando uma parede com um tiro de uma arma se você ainda não ensinou como achar e usar essa arma, entendeu? Então, antes você vai precisar fazer o jogador achar a arma e indicar que, para passar da tal parede, ele vai ter que destruí-la com tiros da arma que ele acabou de encontrar. Aí, em outra parte do game, você pode colocar uma parede diferente, mais forte, que para passar ele vai ter que dar mais tiros ou usar uma arma mais potente. Entenderam a ideia? E ainda, meu aluno e minha aluna, é muito importante ser aos poucos essa introdução de conceitos. Então, procurem apresentar uma novidade, ou no máximo duas por fase, porque assim não fica muita informação para o jogador e não vai cansá-lo. Faça pausadamente. Nós, como desenvolvedores de games, temos que pensar em ensinar o jogador e também desafiá-lo de forma escalada. Por isso, é muito importante você pensar na função da sua fase. E além disso, a gente tem que pensar que, como eu já disse várias vezes aqui, o jogador tem que ter um objetivo, certo? Isso o motiva a chegar até o fim do jogo. Contudo, no decorrer dessa história, ele precisa ter objetivos menores, objetivos que o farão chegar no objetivo maior. São nas fases que estão esses objetivos menores. Uma fase pode ter um objetivo específico, como fazer o jogador achar algo para ser utilizado contra o chefão no fim do game. Mas no meio disso, também ensina uma nova característica do personagem, ou atribui uma nova característica ao herói, como dar socos mais fortes ou pulos mais altos. Ou até mesmo apresentar novos vilões, ou atribuir mais características aos vilões do jogo que o jogador já conhece. Mas calma! Ainda há mais algumas dicas muito importantes para a sua fase. Pontos que você deve se importar ao fazer uma fase. Respeito às mecânicas. Meu caro aluno, você precisa pensar que se o jogador tem um salto de 5 quadrados durante todo o percurso do jogo, então ele não pode do nada saltar 15 quadrados. Você tem que pensar que desde o início do gameplay, você apresenta mecânicas específicas e essas mecânicas são como um acordo com o jogador. É como se você dissesse, olha, o jogo funciona assim, e seu personagem tem essas características e funcionalidades. Então, você não pode, sem motivo algum, subverter esse acordo, senão o jogador pode se ver enganado e descrente no universo proposto. Ainda, a fase deve ter uma navegação intuitiva. O jogador não pode se ver perdido, sem saber para onde ir ou sem saber onde encontrar a dica para saber onde ir. Você tem que ter um cuidado de indicar sempre o caminho de alguma forma, nem que seja sutil, para ele não se ver totalmente perdido. Se isso acontecer, ele pode desistir do gameplay por frustração. Além de intuitiva, a navegação tem que ser divertida. Tem que ter algo para o jogador enfrentar, descobrir ou lidar. Ele precisa ter um nível de desafio que o entretenha e que não seja fácil. Agora, a fase também tem que ter uma surpresa. Isso também torna o jogo muito mais divertido. Colocar algo inesperado e bom, algo que não frustre o jogador, pode deixá-lo mais animado ainda com o gameplay. Mas olha só, você não pode colocar algo que mate o personagem do nada ou tire uma vida. Ele precisa ter tempo de reação. Por exemplo, você pode colocar um poder especial no mapa, mas que para consegui-lo, o jogador precisa passar por armadilhas. Entendeu? Ninguém quer jogar algo muito previsível. Outra coisa muito legal que você tem que pensar é na imersão do jogador e como você pode usar isso ao seu favor. Ali no jogo, muitas vezes quem joga se mistura com o personagem. Nós nos vemos nos games. Então, dê ao personagem atribuições fantásticas que o jogador não tem acesso na vida real. Algo como passar por prédios atirando teias pelas mãos ou lutar com inimigos soltando laser pelos olhos. Minha aluna e meu aluno, vamos agora para o último tópico da aula. Eu vou te dar dicas para fazer alterações de elementos e personagens para o seu jogo. Você tem que pensar que as mudanças instigam os jogadores, concorda comigo? Sendo assim, uma constante mudança de ambientes e elementos ao decorrer da narrativa do jogo faz com que o jogador perceba que suas ações afetam tanto o personagem principal quanto o mundo em que ele está inserido. Porém, essas alterações não podem ser abertas sem padrão. Então, é muito importante que sempre ao alterar um ambiente ou outros elementos, como inimigos, por exemplo, as novas composições continuem compondo uma unidade. Por exemplo, a fase da água do Mario é diferente das outras, mas detém diversas características similares também, como desviar de inimigos ou até mesmo quebrar tijolos.
Perceberam que é uma fase muito diferente, mas que faz com que o jogador creia que faz parte do mesmo mundo das outras? Então fiquem ligados em manter similaridades ao ter alterações de cenários e elementos. Não pode ter uma descaracterização do jogo. Então, galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham anotado muita coisa e aprendido muito. Muito obrigado por acompanharem até aqui mais uma vez e eu espero que vocês tenham curtido essa jornada, porque eu curti muito. Abraço, meus queridos, e nos vemos numa próxima aula. Tchau!